Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 1. Antes de entrar em Êxodo, deixa aí aberto. Muito feliz hoje com a Cássia abrindo o culto, a Thaís fazendo oferta. Cadê a Thaís? Faz oferta e foi dar de amamentar agora. Eita glória! Muito feliz com vocês. Aleluia! E o que é? Eu quero fazer uma introdução que eu tive agora, esses parques ali que eu estava com o Tiagão ali no canto. E no ofertório da Thaís me veio os Salmos, versículo, não precisa abrir, tá? É só uma introdução. Mas se você quiser anotar, anote. Salmos capítulo 34, versículo 8, diz assim, ó: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Aleluia, velho. Essa é a palavra de Deus. Cara, está cravada no nosso coração. Depois você lê o 34, eu não quero voltar, mas se você começar a ler desde o começo, você vai ver isso. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Cara, esses salmos, na verdade não é só os salmos, mas a palavra de Deus, a jornada com Deus, não é simplesmente só uma teoria. Eu falo isso às vezes para os meus filhos. Se vocês vão na igreja e ficam olhando para o lado, para o outro, para cima, vê quem está chegando, vê quem está assim, como que estão arrumados, como que fez, cara, vocês não vão experimentar de Deus. E aí a igreja acaba sendo chata. E é horroroso, ninguém gosta de vir aqui e ficar perdendo tempo com alguma coisa. Então eu falo para eles, vocês têm que buscar o Senhor. E Salmos agora 34, versículo 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Em outras versões falam para a gente degustar de Deus, se deliciar em Deus. Então realmente é para a gente provar a bondade, a generosidade, a graça e a misericórdia de Deus. E isso não é uma teoria, isso é num sentido prático. Nós devemos fazer isso, devemos ir para cima de Jesus, devemos praticar, experimentar a sua gloriosa e majestosa vontade. Olha o que ele fala: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Venham, meus filhos, o versículo 11, ouça-me e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e o seu lábio da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. É prática. Evangelho é prática. Relacionamento com Deus é prática. É ir e se relacionar com as Escrituras Sagradas. Deixar as Escrituras Sagradas se relacionar com a gente. E você vai ver agora lá em Êxodo 12, a maior prática que já se viu na história da humanidade.
que através, né, a gente vai falar até um pouquinho do calendário. Tem um calendário que é o nosso calendário hoje, é o gregoriano. Tem o calendário hebraico, né? E tem o calendário dos maias. Então a gente nem sabe se na realidade hoje é domingo mesmo. Você tem noção disso? A gente nem sabe se agora é 19. Então, porque eles se baseiam, o calendário foi feito, acho que o gregoriano é feito de acordo com a lua. Ou eu estou confundindo alguma coisa, não é disso que eu quero falar, tá? Hebraico. É com a lua. Então, por isso que fala crepúsculo, pôr do sol, né? E os horários a gente vê na Bíblia, você fica até meio confuso. Mas, enfim, a gente vê várias coisas assim. Mas a maior prática que se ouviu, a maior atitude que já vimos e ouvimos, e é a qual a pregamos, cara, é que Cristo morreu por nós. E Cristo rachou o calendário no meio. Tamanha diferença que Ele fez na terra, cara. A gente fala antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia fala isso. Tem o Velho e o Novo Testamento. O nosso testemunho vai sempre falar de como éramos antes de Jesus e depois como a gente é com Jesus. Mas alguns ainda não são convertidos. Vão na igreja, mas continuam, parece, do mesmo jeito. Vivem uma teoria, sabe? Escutam as canções, sabem os versículos bíblicos, mas não vivem os princípios, não deixam a palavra afetar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso comportamento. Aleluia! Então, por isso que eu estou falando, se você não praticar o que a gente vem falando por anos aqui, cara, não vai ter resultado nenhum. E a gente se enche de conhecimento, mas não de vida. Porque Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, aleluia. Então lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Eu estou na versão NAA, tá? Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Uma instrução do próprio Senhor. Imagine o Senhor ali, ó, com letra maiúscula, falando para Moisés e para Arão: esse mês agora será para vocês o principal dos meses. Será o mês, será o primeiro mês do ano. Ou seja, no dia, por que ele está falando isso? Agora eu vou explicar um pouco o contexto, já era para ter explicado na verdade. Nesse momento aqui, Moisés e Israel estavam no Egito, e eles eram os escravos dos egípcios. Então eles ficavam quebrando pedra lá no Egito e eram explorados por isso. Então Deus vem, levanta Moisés, depois de 400 anos, levanta Moisés, e Moisés levanta no meio do Egito como o libertador, como o resgatador, como o intermediador de Deus na terra ali para a nação de Israel. E aqui Deus estava abalando o faraó e o seu reinado com as 10 pragas do Egito. Lembra as 10 pragas? Não lembram? Então fala comigo, gente, por favor. Vocês lembram? Aleluia, glória a Deus. Então vamos seguir, senão a gente ia voltar para trás aqui, não tem problema não. Então, tem as 10 pragas, e veio chuva de pedra, e vira sangue, e gafanhoto, e diarreia, e hemorroida, e um monte de coisa que a gente já sabe lá. E aqui seria a 10ª praga, que Deus agora enviaria. E se a gente for ver, todas as pragas que Deus enviou tanto para Israel quanto para o Egito.
Porém, os que estavam com o Senhor, que é a nação de Israel, eles eram isentos daquelas pragas, simplesmente porque eles tinham uma aliança com Deus, simplesmente porque eles eram a nação escolhida. Amém? Então, quando Deus fala para eles, cara, este é o mês, será o principal dos meses para vocês, é o primeiro mês do ano, o que está falando? Sabe, Deus está dividindo, é aquele divisor de águas. Vocês agora vão ser uma nação antes disso e outra nação depois disso. É a mesma coisa que Cristo fez na terra. Antes a terra era de um jeito, mas agora os que estão em Cristo é de outro jeito, vocês estão entendendo? Então por isso que Deus fala assim, eu estou resetando tudo agora. Quando a gente se converte, ali começa o primeiro mês, o primeiro dia do nosso nascimento. Vou pegar o João, que eu sei que ele é bruto, mas ele se converteu há 3 meses daqui, João. Está 3 meses com a gente. Vamos pegar um pouquinho antes, né, Yurão? Que ele foi lá em casa, aleluia. Vamos pegar um pouquinho, mas vamos arredondar para 3 meses que ele se converteu. Então ele tem 3 meses de vida. Não se ofenda, João, mas é um bebê espiritual. E por isso que eu falei nas outras ministrações do alimento da papinha, do alimento sólido e do maná escondido. Quem estava aqui? Então agora o que o João precisa, sem ofender, tá, João? Cara, de cuidados. E agora a gente já arrumou para ele um discipulador, aleluia, João. Amém? Senti poder agora, hein, João? Oh, aleluia. Vocês estão entendendo como é que é a caminhada? Por isso que eu perguntei quem está aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque a gente não quer só falar uma história bonita, que a gente chora e se emociona no final. A gente quer viver uma história linda e maravilhosa, cara. Porque a palavra de Deus é prática, gera vida. Então a gente não quer só, sabe, pregar uma teoria. Não, eu não me ligo para performance. Tem pastores melhor do que eu que traz a revelação. Mas cara, eu quero vida. Eu quero lágrima nos olhos, fogo no coração, cara. E Jesus dentro dos meus irmãos. Aleluia. Então aqui, cara, é como se agora o João vai testemunhar. Ele fala, cara, antes de Jesus eu era assim, assado. E pode até hoje ainda sofrer alguns altos e baixos. Faz parte. São os primeiros dias. É um bebê espiritual, precisa de papinha, precisa de cuidados, precisa de um telefone para ligar numa noite, numa madrugada, precisa de alguém. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Mas o principal, quando Deus resetou o João, e os outros aqui que estão convertidos, tem pessoas aqui também, o Rodrigão, a Roberta, estão fazendo discipulado também, aleluia. Porque é como se Deus resetasse, agora está valendo. A palavra fala que Deus não considera o tempo da ignorância. Glória a Deus, Cássia. Glória a Deus, cara. Então essas pessoas, esses grupos de pessoas, para não categorizar, mas vocês vão saber o que eu estou falando, que ficam pegando a cruz, passando no peito, colocando onde não é para colocar, para ofender. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque são ignorantes, não tem a revelação plena de Cristo. E sabe o que é o mais louco? Que Jesus anseia por esses, cara. Que Jesus anseia por esses. Então ali resetou todos os novos convertidos, e eles precisam de cuidados. Então foi um ano, um mês, um dia principal na vida de cada um aqui, cara. Porque é o ano que o Senhor os pegou pelo coração agora. Eles realmente se converteram dos seus maus caminhos, e eles desejam agora o leite espiritual. Eles querem crescimento, eles querem crescer na palavra, eles querem crescer no discipulado. E essas tentações que os novos convertidos sofrem agora, nesses começos de dias, fiquem tranquilos,
que daqui a pouco vocês vão se apoderar do reino. E isso não vai acontecer mais nada. É claro que vocês vão ser tentados em outras coisas. Mas o principal aqui em Êxodo 12, versículo 2, era que Deus estava libertando aquele povo da escravidão. Deus estava agora, passando a sua faca, o seu poder, e falando assim, ó, esse é o dia que vai começar agora. Agora eu vou arrancar, eu vou romper, eu vou tirar vocês da escravidão. Eu vou fazer vocês pararem de servir. Deixa eu chegar, Thaís. Eu vou fazer vocês pararem de ser escravos e servirem a um senhor mau. Agora vocês vão servir a um Senhor bom, um Senhor que é generoso. Então, aquelas pragas, né, não significava somente, não era somente para os egípcios, mas era para os israelitas. Agora pensa comigo, chega um cara gago e fala assim, gente, falei com Deus no meio de uma sarça queimando que não queimava. Nós estamos falando de 400 anos sem ninguém ouvir a voz, a direção, a palavra de Deus naquele lugar. E quando Deus levanta um gago barbudo, velho, não sabia falar, o que vão dizer? Então Deus precisava não só mostrar para os egípcios, mas Deus precisava mostrar para Israel quem era o Senhor deles. Então a praga não era somente com os egípcios, porque eu tenho certeza, né? Não é heresia, a heresia é minha, tá? Não estou pregando ela para ninguém, mas que os israelitas talvez ficavam com medo, cara. E vai chover pedra agora. Será que não vai cair lá em casa? Vai matar os primogênitos, que é essa praga que nós vamos falar dela aqui. Então Deus precisava trazer uma mentalidade e uma revelação de quem Ele era, do seu poder, do seu senhorio. Então Deus se mostra a Deus em meio à nossa jornada. Algumas coisas precisam acontecer conosco para a gente saber que Ele é Deus. Aleluia! Então vamos seguir. O 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Olha o detalhe importante: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, que seria a 2ª quinzena, e todo o ajuntamento, em algumas versões vai dizer, e todo o carral, em algumas versões vai dizer toda a congregação, toda a família de Deus, toda a nação escolhida por Deus, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Aleluia! Então aqui entra, e vocês estão vendo que não tem nenhum coelhinho. Os mais velhos já sabem disso, mas talvez os mais novos. Aonde que o coelhinho entra, Dezão? O coelhinho entra no marketing deste mundo. O coelhinho se torna a esperança de uma família desestruturada, de uma família pobre, de uma família carente de amor. Então, os super-heróis, entre aspas, da terra enchem os seus carros de ovos da Páscoa e vão para as favelas dar um ovo de Páscoa de chocolate para as crianças. Por isso que eu estou falando, igreja,
A palavra que liberta, que cura e que restaura, Deus a deu para nós. E sabe o que é mais louco? Não somente deu para nós, essa palavra que cura, liberta e restaura, ela foi enfincada no nosso coração. Ela mudou a nossa vida, mudou a nossa história, continuará mudando. E é por isso que nós vamos pregar, porque não é só uma teoria, agora é uma prática de vida na minha vida, amém? Então o evangelho é prática. E olha a instrução que Deus dá para os israelitas: pega um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, sem defeito algum, e vocês vão sacrificá-lo. Vocês vão pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta e na viga de cima. Cara, o sangue de Cristo é a marca que todos cristãos devem carregar. O sangue aponta para a morte, houve derramamento de sangue. O sangue lá na ceia que ele celebrou com os discípulos, ele fala do quê? Ele fala da aliança. Todas as alianças que Deus faz com o homem, e não só com o homem macho, mas com o homem, o ser humano, homem e mulher, tem derramamento de sangue. Eu falo isso em quase todos os casamentos que eu faço. A mulher tem o descanso perfeito para o objeto pontiagudo. Oh, glória, né? Não sei vocês, cara, mas vocês são crentes demais, tem hora. Deus inventou isso, cara. Não quero ser pornográfico aqui, não. Isso é santo. Então a mulher é Isha e o homem é Ishi. O Ishi é o objeto pontiagudo. E quando ele se une à sua mulher, eles se tornam um. O descanso perfeito para o objeto pontiagudo, eles se unem em um. E o imenzinho ali, onde há derramamento de sangue, simboliza uma aliança entre homem, mulher e Deus agora. Isso é sagrado, isso não é pornográfico, cara. Mas tamanho Deus fazer tudo isso e nos dá prazer tanto para o homem e para a mulher. É perfeição de Deus, cara. Mas por que a gente fala da virgindade? Porque é uma aliança que não pode ser quebrada. É um nível de mais alta aliança, onde os dois estão nus e eles se unem agora numa aliança de corpo, alma e espírito. A aliança entre o homem e a mulher e Deus é a mais alta da face da terra, porque é nessa aliança que o homem vai gastar a sua vida, o seu dinheiro, a sua saúde, o seu emocional, a sua força bruta, a sua inteligência, o seu currículo, para edificar aquela mulher. E a mulher, do mesmo jeito, vai se entregar completamente, todo o tempo, àquele homem. E isso é generoso, isso é genuíno perante Deus, cara. Porque Deus nunca desejou que cada um ficasse aqui, sentisse prazer e vá embora. Dezão, mas eu não pego, eu só penso. Deixa eu abrir um parênteses na pregação. Jesus piorou tudo para nós. Na questão de pecado. No Velho Testamento, se você pegar a mulher do próximo, você adulterou com ela. Se você no Novo pensar, você já caiu em adultério. E alguém fala de uma pregação bruta minha aqui. Bruto é o leão da tribo de Judá, cara, que não quer perder a noiva dele por um pecadinho. A palavra é tão bruta que ela fala que se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se a sua mão te faz pecar, corta ela e joga ela fora. É melhor você entrar no reino de Deus sem um braço do que com os dois não entrar nele. Meu Deus, cara, que temor que dá isso.
Então Jesus, na questão, ele piorou. Sabe para que ele piorou? Para a gente ir até ele, para que sobrasse somente ele, para que nenhuma faculdade mental, nenhuma faculdade, sabe, de vestibular, de faculdade de teoria e física, matemática, pudesse nos fazer algo bom. Então realmente Cristo piora para que a gente melhore nele, amém? Amém? Então aqui, Deus dá uma instrução, cara, mata no crepúsculo da tarde, ou seja, no pôr do sol. Vocês vão pegar o sangue desse cabrito, desse cordeiro, e passar nos umbrais. E por que disso? Aí o 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Cara, o sangue de Cristo é o único que pode nos livrar de qualquer coisa. E o sangue fala da morte, o sangue fala da aliança que temos com Ele. Lembrei o que eu estava querendo dizer. Então, se há derramamento de sangue, é que nós temos uma aliança com Ele. E é aqui que a gente começa a crer que o sangue, aqueles israelitas criam que o sangue daquele cabrito, daquele cordeiro era santo e podia livrar eles da morte. Então ali ele estava representando o Cristo, estava representando Jesus, fazendo ali uma nova aliança, fazendo aqui agora vocês vão ser libertos da escravidão e nós vamos caminhar, vocês vão entrar dentro agora da terra prometida, vocês serão salvos. Por quê? Por quê? Por causa da aliança, por causa do derramamento de sangue, aleluia. Então naquela noite comerão carne assada no fogo, com os pães sem fermento e ervas amargas. Pães sem fermentos fala da palavra pura, sem aditivo algum, um pão genuíno, um pão reto, um pão vertical. Carne, as ervas amargas, porque às vezes nós vamos ter que degustar a palavra que não vai fazer sentido nenhum para nós. Nós vamos ter que perdoar os irmãos que nos feriram. Nós vamos ter que dar a outra face se nos ferirem a outra. Essas são as ervas amargas do Evangelho. Mas tem um que vai receber toda a recompensa do nosso sacrifício, que é Jesus Cristo de Nazaré, cara. Essas são as ervas amargas. Essa é a parte ruim do Evangelho para nós. Mas é o caráter de Cristo sendo moldado de dentro para fora do nosso coração. Aleluia. E aqui sem fermento, ervas amargas. Não comam o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Por que tem isso aqui? Porque o sacrifício, o Evangelho de Cristo é para ser vivido na íntegra. Nós temos que viver, desgustar de um Evangelho integral. Não é um evangelho parcial. É nós que nos amoldamos à vontade, ao evangelho e às palavras de Deus. Somos nós que precisamos de Cristo para nos amoldarmos ao padrão que Ele quer de caráter, de moral, de educação e de todas as outras coisas. E não ao contrário. Porque parece que às vezes a gente prega, ou alguém prega, alguém escuta e pega aquilo ali, mas isso não é bem assim. E começa a moldar o evangelho ao seu estilo de vida. Tem um cara que ele fala assim, azar se vocês pensarem mal aí. Mas tem um pastor que ele prega para os jogadores de futebol, daí tem vários.
Não fica tentando descobrir quem é não, tá? E sabe o que é ruim? Que os jogadores, quando são pregados o evangelho, eles dão o gol para Jesus. Aparece lá aqui Jesus, fitinha Jesus, e a vida fora do campo é o diabo que reina, cara. Isso é um evangelho parcial. Isso é um evangelho que não traz benefício para a minha vida. É eu que sou beneficiado pelo evangelho. Isso é anátema, porque nós merecemos a cruz. A misericórdia de Deus já existia lá no Antigo Testamento, a ponto de Deus enxergar aquela nação como escrava, a ponto de Deus falar assim, ó, agora eu vou mostrar para esse faraó quem é que manda na terra, quem é que faz as coisas aqui, quem é o soberano aqui. Então vai lá, sacrifica um cordeiro, porque a morte ia vir. Nós vamos ler aqui, a morte ia vir e ia acabar com todo mundo, mas quem tinha o sangue nos umbrais da porta, a morte ia passar e ia desviar daquela casa, cara. Isso fala da salvação. As coisas do Antigo Testamento eram sombras do que iam vir no Novo. Aleluia, aleluia. Cara, eu não sei, mas isso me anima muito. Aleluia, cara. Então o evangelho é integral, não é parcial. Se eu dou o gol para Jesus, a minha vida tem que ser de Jesus. Se eu sou o melhor funcionário do mês da minha empresa, dentro da minha casa eu tenho que ser o melhor marido, o melhor pai. Por quê? Porque o evangelho é integral. Não podemos justificar o nosso sucesso fora de casa com o insucesso lá dentro, cara. Não existe isso. Isso é comer só a picanha do cordeiro, cara. Isso é aproveitar somente de uma parte do evangelho. Mas Deus nunca quis que a gente fosse só o melhor funcionário, mas o melhor filho, o melhor marido, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor gestor, o melhor chefe, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor mãe. E é a partir dele, porque todas as coisas boas da nossa vida que precisamos carregar está em Jesus. Aleluia. Então nós temos que nos amoldar, é nós que nos amoldamos, é nós que nos debruçamos ao evangelho de Deus. Aleluia. O evangelho é o padrão, preciso ser aperfeiçoado por completo. Entra o versículo 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem, ou seja, é integral. É integral, ou seja, o que vocês não conseguirem viver, fazer, continuem queimando pelo cordeiro, continuem colocando lenha. Aleluia. O 11, é assim que vocês devem comê-lo. Olha que loucura, velho. E esse é assim fala muito da Santa Ceia que Paulo prega aos Coríntios, que nós, crentes religiosos, lemos aquela parte: examinem-se vocês mesmos, se vocês estão aptos para essa Santa Ceia. Sabe essa parte que Paulo fala isso? Não, fala comigo, igreja, vamos lá. Vocês sabem essa parte? Senão eu vou abrir aqui e vou ler. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa parte, o que está falando ali? Quando Deus fala assim, ó, é assim que vocês devem comer, são todos esses rituais, pegar o cordeiro, e tem mais detalhes na Bíblia ainda. Aqui ele só está pegando uma instrução resumida, mas tem detalhes de como era feito o prato, de como que tinha que cortar, que lado, todos os detalhes. Então esse é assim que vocês devem comer, também não fala só da maneira preparativa, mas a gente viu que no começo, um pouquinho antes aqui, fala que para que ele chamar o seu vizinho mais próximo, porque às vezes um cordeiro é muito, ou um cordeiro é pouco. Então chama o vizinho mais próximo. Isso fala do que? Isso fala de um cuidado. E é isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11.
Ele fala: examine-se vocês mesmos, porque uns chegam na mesa da Santa Ceia chapado, uns estão trazendo, eu não quero ofender ninguém, mas linguiça pif-paf, e estão comendo picanha só. Uns não estão esperando os outros para comer. Os que carecem mais financeiramente, os mais pobres de espírito, estão ficando por último. Então Paulo fala: que santa ceia que é essa que vocês falam que é do Senhor? Porque o Senhor nos ensinou a dar vantagem para os mais pobres. Porque o Senhor nos ensinou a compartilhar de toda a mesa com todo mundo. Por isso que eu falo para a Thaís, a menininha dela ia vir aqui de novo: deixa chegar, cara. Mas alguém às vezes aqui fica olhando: não vou ajudar, não quero, levei. Fica olhando para ter vantagem. Então Paulo dá uma chamada na igreja de Corinto, falando agora: examinem vocês mesmo. Qual a intenção de vocês de participar da ceia nossa sagrada? Porque a ceia é levantada aqui para cuidar dos mais pobres. A ceia aqui é para levantar, para cuidar das viúvas, dos órfãos. E esses estão tendo o último lugar na nossa mesa. Agora alguém olha e fala: eu estou em pecado, eu não posso compartilhar da Santa Ceia. Você acha mesmo que todo segundo domingo do mês, que é o dia que a gente realiza a Santa Ceia na nossa igreja, você acha que o pastor aqui pode se achegar na mesa porque eu sou pastor e prego a palavra de Deus? Não, cara, eu careço desse Cristo, quanto vocês. Eu não posso falar que eu posso me achegar, que eu tenho direito à mesa porque eu fui ordenado, porque eu discipulei, eu faço isso ou aquilo. Não, Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, cara. Não sou digno nem um dia de fazer a Santa Ceia, de pegar o copo e consagrar. Não sou digno disso. Agora, examine-se a si mesmo. O meu dinheiro está nessa igreja, cara. O meu tempo está nessa igreja, é uma aliança legítima. Eu estou me entregando para vocês, fazendo tudo. E vocês também para uns para com os outros. Então isso se torna legítimo. Então o nosso lugar na mesa sempre vai ter um lugarzinho ali. Porque não é eu que vejo e me avalio se eu estou apto ou não. É as escrituras sagradas, é o próprio Jesus que vai me analisar. Então é por isso que a gente fala: cara, se você chegou aqui, tem pessoas às vezes que nunca mais tomaram a Santa Ceia. E cara, glória a Deus que você achou essa igreja. Porque a gente quer que você chegue à mesa, porque a gente acredita que o pão, que o partir do pão e o sangue, cara, vão trazer vida novamente, vai trazer cura novamente, vai trazer esperança novamente. É por isso que a gente não é religioso a esse ponto, querido. Nós entramos daqui pecadores e saímos daqui pecadores, mas a cada dia desejando mais da santificação de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Tem gente dormindo? Aleluia. Então esse é assim que devem comê-lo. Ou seja, é assim que nós devemos participar da mesa do Senhor. Olhando para nós mesmos e falando: eu careço de Cristo. Olhando para o nosso irmão e fala: eu amo ele, eu edifico ele, eu abençoo ele, eu estou com ele. Se ele precisa de mim, está aqui. Se ele precisa de um favor, está aqui. Aleluia. E é assim que vocês devem comê-lo. Daí ele coloca 2 pontos e fala: já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Aqui está estabelecida a nossa Páscoa. Aqui está estabelecida a nossa Páscoa. Eu vou ler o 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito
todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia, cara. O 14: este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aleluia, aleluia, e glória a Deus nas alturas, cara. Então olha só para você ver, Santa Ceia, a Páscoa é algo muito sagrado, muito alto para Deus. Porque no Antigo Testamento, todo primogênito morreu, de animal e dos egípcios. Mas no Novo Testamento, um primogênito de dentro morreu, para que os de fora pudessem se achegar, cara. Com essa fala, nós deveríamos jogar as nossas cadeiras para o teto, porque a maior coisa que nós conseguimos é o acesso a Deus, cara. Você tem noção que a gente tinha que pagar um cabrito, um cordeiro, para ouvir uma pregação, um versículo, um sim ou um não de Deus na nossa vida? Hoje, por causa do sacrifício, nós podemos abrir a nossa Bíblia, ler um capítulo, 2 capítulos e falar assim: Deus falou comigo hoje. E você pode falar no outro dia: Deus falou comigo hoje, cara. É o acesso. É o acesso. Então não só nos livrou da morte, mas nos deu acesso ao Pai, nos deu acesso a Cristo, nos deu acesso. Às nossas orações agora passam a ser escutadas por Deus. O nosso clamor agora, as nossas lágrimas, sabe, enchem as taças de adoração que são levadas pelos anjos lá nos céus, cara. E Deus pode sentir o cheiro dessas lágrimas e falar: uau, tem um filho meu que morreu. Tem um filho meu que morreu por causa dessa criatura agora, que está sendo aqui agora, sabe, derramando o seu clamor, o seu coração. E eu agora começo a ouvir as suas palavras, o seu choro. E Deus começa a se compadecer de você, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E o sangue será um memorial. Eu já li essa parte. Então o 14, este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão a festa. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aqui faz alusão à morte de Jesus. Aqui aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo... Cara, fica de tarefa de casa para vocês lerem João 6. Eu vou ler a partir do versículo 53. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos.
todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O 57, da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que de mim se alimenta por minha causa viverá. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora pensa Jesus na sinagoga, nos lugares dos fariseus e dos escribas. Jesus vem falando isso. Se você ler o 6 completo, você vê Jesus falando que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que realmente desceu do céu, que lá no deserto, se você for ler Êxodo ali depois de 12, você vai ver que eles foram libertos e foram para uma jornada no deserto, e lá Deus alimentava eles com pão que descia dos céus, com maná que descia dos céus, com codornizes. E aí Jesus vem aqui estreitando o relacionamento com algumas pessoas, e Jesus vem falando, cara, os antepassados de vocês comeram o pão que caiu do céu, mas eles morreram no meio do caminho. Ou seja, do que adiantou tudo isso? O que Jesus estava querendo dizer? O milagre foi tão grande, tão estrondoroso, mas não valeu de nada, cara. Querido, se Deus não fizer nenhum milagre, não curar a gente, às vezes num leito de morte, saiba que o maior milagre é o da vida eterna, cara. Aleluia por isso. E Deus, Ele é tão Deus, tão poderoso, que Ele não faz conta não, sabe, de levar a gente, de pegar a gente para Ele. Então Jesus vem aqui dando, sabe, um esporro nos caras. E você vai ver, continuando o versículo aqui, o capítulo, você vê que alguns fariseus falam, cara, você é louco, Jesus, como que a gente vai cometer canibalismo? Que bebe do seu sangue, come da sua carne. Mas Jesus não estava falando no sentido literal aqui. Jesus estava falando do sacrifício expiatório, que quem cresce nele como um sacrifício expiatório para toda a humanidade, passaria a ter a vida eterna. E para nós agora que ficamos aqui nessa terra, cara, é a Santa Ceia, é a mesa do Senhor. Quando Jesus senta na mesa com os seus discípulos, Ele não está sentando só para partir o pão ali, mas esse ato simbólico significa que eu tenho comunhão com vocês. Então Jesus curava, sentava com os discípulos. Jesus libertava, fazia os milagres e sentava com os discípulos. E numa última mesa agora, Jesus fala, e nós vamos ler isso daqui a pouco: eu anseio por essa Páscoa. Ah, como eu anseio por essa Páscoa. Porque essa Páscoa, assim como mudou lá em Êxodo, vai mudar completamente a vida de vocês agora. Então não adianta, sabe, a gente precisa, na verdade, degustar do pão da face, degustar da palavra de Deus, porque é assim que a gente vai crescer espiritualmente. E é assim que a gente vai permanecer diante das nossas tribulações. Olha o 57, da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Cara, se uma vez você sentou na mesa do Senhor, não adianta você ir procurar o seu destino, a sua alegria em outro lugar, cara.
Jesus está dizendo: se você come de mim, você se alimenta de mim, por mim você viverá, para mim você viverá. Não adianta a gente sair buscando em outro lugar. E olha o mais alto nível de comprometimento. A gente leu no 53. Eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida. Vocês têm noção que Jesus aqui começa a estreitar o relacionamento? E se você for ler, não vai dar tempo de ler. Se você começar a ler um pouco mais de João aqui para frente, você vai ver que alguns dos seus discípulos não eram discípulos genuínos de Jesus, porque eles começavam a deixar Jesus, porque Jesus agora está falando assim: cara, eu não tenho só o pão para dar para vocês, que é o pão que vai alimentar e saciar a fome. Eu tenho um pão que vai gerar vida, e vocês agora, ao comer esse pão, seus olhos vão se abrir, e vocês vão querer, desejar morrer por minha causa, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muitos danos. Então você vê os discípulos agora, Jesus está falando do propósito dele, Jesus está chamando, sabe, para um maior comprometimento, porque comer da carne e do sangue não é para meninos, querido. Comer da carne e do sangue não é para quem tem comprometimento, é para quem está na mesa, é para quem tem fome e sede demais de Jesus. Ainda que a gente sofra, ainda que a gente seja mal falado, maltratado, ainda que desdém da gente, falem mentira contra nós, nós queremos a Cristo. E você vai ver, cara, aqui lendo um pouco mais, que alguns dos seus discípulos começam a levantar nesse discurso de Jesus e sair fora e falar: essa palavra é muito dura para nós. Ou seja, esse comprometimento, cara, não dá para mim, eu não consigo, não posso. E aí Jesus vira para os seus 12 e fala assim: e vocês não querem ir com eles também? Jesus não está preocupado com nada, ele só estava preocupado em se manter fiel, cara. E você, Jesus falando: os que se achegam a mim, porque o Pai me revelou. E aí Pedro fala: não, Jesus, só você tem as palavras de vida eterna, cara. Para onde que a gente vai, Jesus? Nós iremos com o Senhor. Detalhe, esse Pedro negou ele 3 vezes, mas estava lá, cara, perto. Ah, não é você o Pedro? Não, sou não. Vocês estão me confundindo, estava lá perto. Tem gente que fala que vai até o fim e não vai. Tem gente que fala que não vai e vai, cara. Aleluia. Então comer e beber, sabe, do cálice, não é vir num culto de domingo, cara, e ficar aqui: hoje é Santa Ceia, eu preciso ir lá. Não vem 2 meses, no dia da Santa Ceia vem. E eu sei porque você vem, porque você tem temor. Você tem temor a Deus, mas Deus não quer que você só participe da Santa Ceia. Deus quer desfrutar de uma jornada com você, cara. Deus quer um relacionamento com você para o resto da sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Vamos em Lucas 22. Partindo para o final. Cara, é muito sério esse comer da Santa Ceia. Lucas 22, perdão, eu estou na Bíblia de papel aqui, cara. Versículo 7, o subtítulo da Bíblia diz: a ceia do Senhor. Finalmente, nesse João 6 que a gente leu, ele não estava falando da ceia, tá? Ele estava só falando de um comprometimento que os seus discípulos deveriam ter com ele.
que era um alto compromisso. E agora nós vamos falar da ceia, que é Lucas 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa, ou seja, vai lá pegar um cabritinho, pegar um cordeirinho. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarmos na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Cara, olha que coisa de fé aqui. Um homem, naquela época, ele não andava com um cântaro de água. E Jesus falou: cara, sai, por tal caminho vocês vão ver um homem ali. Os discípulos poderiam interrogar Jesus: Jesus, espera aí. Homem nenhum anda com um cântaro de água, mas os discípulos nem questionou, cara. Os caras estavam tão na revelação do Espírito. Os caras estavam tão sedentos por Jesus. Já viram tanta coisa Jesus fazer, que agora é só obedecer. Faço alusão aqui para nós já vimos tantas coisas Deus fazer por nós. E se Jesus falar uma coisa absurda para você, cara, vai e faz pela fé. Porque pela fé esses caras saíram e falou: eu vou encontrar um homem com um cântaro de água. Ainda que seja anormal, ainda que não seja nos nossos dias, se Jesus está falando, vai acontecer e vai haver. Por que a gente não tem uma fé como essa? Por que a gente fica relutando? Coisas esquisitas passam pela nossa caminho. Mas será? E a gente não faz. E isso já aconteceu muito comigo, cara. Vai lá e faça pela fé, obedeça pela fé. A obediência é pela fé. Amém? Então eles saíram e encontraram tudo, no 13. E eles saíram e encontraram tudo o que Jesus lhes tinha dito. Como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, cara. Então, de verdade, não tem coelho, não tem chocolate. É evangelho puro, sem fermento. É ervas amargas.
é mastigar do corpo de Cristo, é beber do sangue, é o mais alto pacto que a gente faz. E o que Deus espera, o que Jesus espera dessa aliança, é que a gente também esteja com Ele até o último dia das nossas vidas, porque depois do fim nessa terra, certeza que estaremos com Ele por toda a eternidade, cara. Aleluia! Então não tem sacrifíciozinho, não tem, é o evangelho íntegro, é olho, cabeça, perna, ombro, joelho e pé, cara, é as vísceras, é coração, é tudo, é mastigar, deixar ser diluído, deixar, sabe, ser devorado, consumido pelo evangelho. Cara, é esse nível de comprometimento e entrega que Ele espera de nós. Então ele fala, cara, ao derramamento de sangue é a nova aliança, ou seja, agora vai haver antes de Cristo e depois de Cristo. Nós éramos um antes de Cristo e agora somos outros depois de Cristo. Aleluia, cara. Mateus 27. Volta para trás um pouquinho, nós estamos acabando. Mateus 27, 50. Aleluia. Então aqui Jesus já estava na cruz. E eu vou ler a partir dos 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha isso aqui. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, cara. O versículo que eu faço alusão é o 51. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. Esse é o acesso, esse é o Cordeiro Pascal, essa é a nossa Páscoa. Isso você deveria ter acordado de manhã, preparado a mesa para os seus filhos, com a sua esposa, sabe, e falado desse dia, porque esse é um dia santo, esse é um dia nobre, esse é um dia da aliança com Deus para com os homens, cara. Esse é o dia que o pão vivo desceu do céu para que a gente se alimentasse dele e não tivesse mais fome. Esse é o pão vivo, esse é Jesus que sangrou no madeiro para que a gente bebesse do seu sangue e nunca mais voltaria a ter sede, porque a nossa fome e sede, cara, agora são sanadas, são supridas por Jesus Cristo de Nazaré, cara. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Então Jesus crucificado, o véu se rasga. Todos agora podemos adentrar na presença de Deus, porque já morreu por nós, já se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão. Mas eu não sou escravo, eu não fico quebrando pedra, Dezão. Romanos 6, cara, Romanos 6 fala que nós fomos libertos do poder do pecado. Você
nós temos forças espirituais para vencer os nossos dilemas, as nossas crises, os nossos anseios e as nossas tentações, mas tem que ser através do corpo, do sangue derramado na cruz de Cristo. Aleluia, aleluia. Então fique de pé agora, e nós cantaremos uma canção.